Fala aí, moçada, sejam bem-vindos ao Sim Racing Hub BR. Hoje a gente estreia a série Truck Walk, onde nós vamos simular uma caminhada pelas pistas do calendário do iRacing. Para começar, aí, a pista escolhida é a Spa-Francorchamps na versão Endurance. Ela entra no calendário oficial do iRacing nesta segunda-feira, às 21h, nas categorias GT Sprint Series, GT3 Challenge Fixed e também no evento especial das 24 horas de Spa, que vai ser no final de semana. Eu estou no simulador iRacing, pilotando a BMW M4 GT3 e marquei um tempo de volta de 2 minutos 17,880. Um tempo acessível e realista, aí dá para fazer até um pouco menos do que isso. A temperatura da pista nessa volta foi de 30 graus Celsius e eu estou usando setup fixo. A única coisa que eu fiz foi reduzir o combustível aí para cerca de 5 volts, para o carro ficar mais leve, um pouco melhor de guiar aí e reduzir um pouquinho o tempo da volta, né? Então, eu vou passar o máximo de informações para vocês. Nós vamos falar de frenagem, marcha, inclinação da pista, zebra, bump, todos os pontos-chave que tu precisa saber. No final do vídeo, tu ainda vai conferir a volta rápida de dentro do cockpit, sem cortes. Então, bora para a pista, conferir curva a curva, como extrair o melhor de Spa. Bom, vamos para o nosso truck walk simulado, então. Vocês vão vir pela reta principal, pelo centro da reta, com o carro apontado para o ponto de frenagem, que é na placa dos 100 metros. Essa placa dos 100 metros ela é difícil de ver dentro do cockpit, então vai exigir um pouco de treino de vocês. A redução é até a primeira marcha, e a gente mantém um pouquinho de freio até a entrada da curva. Aqui eu tento colocar o pneu direito em cima da zebra, vermelha e amarela. Não gosto de usar a zebra pintada de verde aí, porque ela desequilibra o carro, enfim, fica difícil de tu tracionar na saída. É uma zona de compressão, então aqui vai ter bastante grip, tanto para tu rotacionar o carro quanto para tu tracionar na saída de curva. Aí a gente retoma a aceleração quando passa em cima da zebra, tem que ser uma aceleração... A gente tem que ir espremendo o acelerador e colocando o acelerador devagar à medida que vai soltando o volante, porque tem uma descompressão, um pouco de bump na saída dessa curva, então se tu der acelerador com muita força aí, o carro vai acabar rodando. Usa a zebra para poder tracionar de uma forma melhor. Vamos para a curva 2, 3 e 4. Curva 2 o Rouge, aí Radilon e a curvinha para a esquerda em cima do morro lá é a 4. Então a gente vai percorrer metade da distância dessa área de concreto cinza aqui no lado direito e vamos entrar na Rouge. Essa curva você consegue fazer flat se tu tiver com o pneu aquecido num setup com menor carga aerodinâmica. Como eu estou no setup fixo, já na primeira volta eu vou conseguir fazer ela de pé embaixo, tá? Essa volta eu gravei na terceira ou quarta volta, depois de sair dos boxes, então eu já estava com o pneu levemente aquecido, mas ainda não estava no ponto ideal. Eu busco na Rouge aqui colocar os pneus esquerdos sobre a área pintada de verde e vou percorrer com o carro sobre a zebra, toda a distância da zebra. E aí depois eu vou dobrar à direita, aproveitando a compressão para rotacionar o carro. Aqui na Radilon, a subida é uma curva cega, você não consegue ver o final, a saída dela, então tu tem que buscar algum ponto de referência. Usa esse ralo, essa drenagem aqui na parte, no lado direito, aqui em cima da zebra, então eu venho contornando ele, quando eu consigo contornar ele, eu sei que eu vou sair da curva sem nenhum problema, tá? Aí vem a reta Camel, é um ponto bastante importante, tanto de tu defender a tua posição quando tu ultrapassar alguém. Então, a curva 5 e 6, que é a Lecombs, eu treino a entrar nela, chegar nela, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo meio da pista, como se eu estivesse simulando, aí, como se eu estivesse defendendo a posição, tá? O ponto de frenagem é na placa dos 100 metros, nós vamos reduzir até a segunda marcha. A segunda marcha você coloca já, quando já está virando, e para o carro entrar com uma rotação um pouco mais alta, um pouco mais preso no chão e com um pouco mais de aderência na parte dianteira do carro. Aqui a gente vai buscar fazer o apex da curva do meio para o final dessa área pintada de verde, a gente pode subir nela e a gente vai retomar a aceleração aqui até a gente entrar na segunda perna da curva.
Aqui eu vou soltar o acelerador, o peso do carro vai se deslocar para frente e vai permitir ele rotacionar um pouco mais aqui. Então o pneu esquerdo eu vou colocar para cima dessa zebra, eu vou subir completamente na zebra. Aqui eu vou passar a terceira marcha, eu não deixo o carro ir até o lado direito da pista, eu mantenho ali no centro, porque eu já vou fazer a tomada da curva 7, que é a Malmedy. Aqui tem uma curiosidade aí, as próximas curvas elas ficam perto de algumas cidades aqui, então elas têm o nome da cidade, vila, povoado, enfim. Malmedy, Rivage e Stavelot. Então essa curva 7 de Malmedy, a gente vai trazer o carro para o lado esquerdo, subir na zebra e aí eu vou soltar o acelerador de novo para poder rotacionar o carro. Nesse ponto eu soltei o acelerador e estou retomando a aceleração. Eu busco fazer o apex passando por cima dessa área verde aqui. Ele vai desequilibrar um pouco o carro, mas você não vai ter problema para fazer essa curva e vamos ganhar um pouco mais de velocidade na saída, tá? Usa bastante a zebra aqui, pode pegar a parte verde, não tem problema. E nós vamos nos aproximar para a curva 8, que é a Rivage. O ponto de frenagem dela é no início dessa zebra e nós vamos reduzir para segunda marcha, desculpa. Então a gente começa a virar o carro aqui um pouco mais cedo nessa curva. Tem gente que vai fazer a tomada dela, um double apex, né? Vai pegar a zebra mais no início e no final da curva. Eu gosto de aproximar da linha branca e manter próximo à linha branca. E vou carregar bastante freio para dentro dessa curva. Então tem essas marcas, a parte de concreto pintado de verde na parte central aqui da curva, que eles servem de referência. Então no início da terceira marca aí, né, a gente tem uma nesse ponto, uma aqui no meio, e no início da terceira aqui eu vou começar a dar acelerador de novo, fazer a saída de curva. A saída dessa curva vai ser muito similar à curva 1, a gente vai soltando o volante e dando acelerador ao mesmo tempo, para aproveitar todo o grip sem rodar com a traseira, sem distracionar o carro. Importante na saída da curva, tu também não deixar o carro escapar muito para o lado esquerdo, porque na sequência já tem a curva 9 aqui e nós vamos precisar trazer o carro para o lado direito novamente. Então aqui eu vou dar um pouco de freio, cerca de 50%, 70% de freio. Vou deixar o carro rolar um pouco e à medida que eu conseguir apontar o carro para a zebra, eu vou voltar a dar acelerador. Então essa zebra aqui é importante não pegar essa parte vermelha mais alta no centro da zebra, porque vai desequilibrar o teu carro. Então aqui eu já estou retomando a aceleração, vou acelerar, que pode usar toda a pista, pode colocar o pneu direito em cima da parte verde e não vai ter problema. A gente está vindo para a sequência de a curva 10 e 11, são duas esquerdas, bem rápido. Então a gente está vindo em quinta marcha, o meu ponto de frenagem é mais ou menos a metade dessa zebra, ou aquele portão que tem no lado direito, ali próximo à grade. Eu vou frear de novo, 50%, 70% de pressão de freio, e vou reduzir uma marcha, entrando, fazendo a rotação, virando o volante de forma um pouco mais devagar para não desestabilizar o carro. Se tu tiver com um carro com setup que está com pouca carga aerodinâmica, vai ser bem fácil de rodar à medida que tu descer da zebra aqui. Então tem que ser um pouco mais devagar na hora de dar volante. Busca a linha branca aqui na zebra interna, mas tenta não subir na zebra porque ela vai desequilibrar um pouco o carro. Nesse ponto aqui tem uma dica: se você errar a entrada da curva e tiver com o carro escapando para o lado direito aqui, e você for pegar o início dessa zebra, você tem que tirar o pé e frear antes, porque tem um degrau bem grande aí e vai te tirar da corrida. Ok, vamos agora para as curvas 12 e 13, o pessoal chama aí de pif-paf, né? Acho que o nome é Les Fans, se não me engano. A gente vai frear para essa curva mais ou menos alinhado com essa placa de patrocínio, um pouco antes da zebra. Vai ser uma redução de 2 marchas até a terceira. A primeira e a segunda perna vai ser um late apex, então ele vai carregar um pouco de freio para dentro da curva e vai fazer aquela tomada mais tardia.
Então eu busco aqui o meu ponto de apex do meio para o final dessa área pintada de verde e eu já vou retomar a aceleração para ganhar um pouco de velocidade na segunda perna. Eu percorro toda essa distância em cima da zebra. Quando eu estou aqui no meio da pista, eu vou soltar o acelerador, o peso do carro vai para frente, vai dar um pouco mais de gripe e ele vai rotacionar mais. E novamente eu busco o final da área verde, ali, da área pintada de verde, para ter o meu apex e retomar a aceleração. Aqui pode deixar o carro espalhar bastante, pode pegar com o pneu direito em cima dessa área verde, não vai ter off-track, né? Acho que no geral o off-track dessa pista está marcado para quando o pneu da parte interna sai para fora da linha branca. Aqui o meu ponto de frenagem vai ser um pouco antes de começar essa zebra, eu vou reduzir para a terceira marcha e vou iniciar a curva no final daquela zebra, carregando um pouquinho de freio, deixando o carro rolar um pouco. Então, o meu ponto de apex aqui, eu busco o final dessa área pintada de verde, e é quando eu também vou retomar a aceleração. Não é muito legal pegar essa zebra, porque ela é muito alta, muito inclinada, e ela desequilibra o carro. Usa toda a zebra e a área verde nessa saída aqui, para maximizar a velocidade aí que tu vai ter na reta. Então, essa última frenagem que a gente realizou nesse ponto, ela vai ser a última frenagem até a bus stop. Então é bem importante vocês acertarem a traçado dessa curva, tá? Essa seria a curva 14, Stavelot ou Campos, tem dois nomes aí. Vai acelerar e a partir de agora é todo o trecho flat até o final até a bus stop, a chicane no final da volta. A próxima curva é a curva 15, Paul Frere. Eu saio um pouco mais tarde aqui da zebra, eu uso como referência essas marcas de pneu, que está bem do lado do pneu direito do carro agora, como referência. Aproximo da zebra interna, pode pegar essa zebra até a altura do ralo que tem ali no meio da zebra. Se tu pegar um pouco mais, ela vai te jogar para fora da curva porque ela é inclinada. Pode usar até a parte verde na saída aqui, sem problema. Para mim não foi necessário. E aí vai acelerar toda essa reta aqui, a curva 16 e a 17 agora, que é a Blanchimont. Então eu posiciono o carro bem para fora aqui, coloco metade do carro para fora da pista e vou dobrar à esquerda. Essa é outra curva que, se tiver com pouca carga aerodinâmica, ela vai ser um pouco mais chata de fazer, então vai ter que controlar melhor o teu volante. Se tu virar muito agressivo, tu vai acabar rodando com o carro. Busca vir perto da zebra interna ali, pode pisar na parte branca, mas não pega a zebra interna, ela também é um pouco alta e desestabiliza o carro, e aqui pode deixar espalhar até na área verde. Então agora a gente vai para as últimas curvas da volta, que é a curva 18 e 19, a bus stop ou a chicane, e a gente vai frear, vou retornar um pouquinho, tomar um pouco, a gente vai frear entre a linha branca e a placa de 100 metros. Tem uma marquinha de pneu mais ali na frente, aqui ó. Então, nessa marca de pneu em cima da linha branca ali, eu uso de referência para iniciar a frenagem. Eu vou reduzir até a primeira marcha e vou tentar fazer um late apex para essa curva. Eu acabei freando um pouco mais tarde, como vocês vão ver agora. Aí eu até bloqueei um pouco com o pneu traseiro aqui e deixei escapar, eu perdi o apex da primeira perna. Então faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Vai ter que frear um pouquinho antes aí. E você vai pegar a zebra aqui na curva 18, do meio para o final dela. E vai acelerar e jogar uns 50%, 70% de acelerador entre a primeira perna e a segunda perna da chicane. Aqui você pode pegar um pouco de zebra, tomar cuidado para não pegar a parte interna ali, vermelha, porque vai desequilibrar bastante o carro. E aí, de novo, você vai acelerando e tirando. À medida que você dá acelerador, você tira volante para o carro poder usar todo o grip sem distracionar. Pode usar a zebra na saída de curva aqui, passa na linha de chegada e é isso para a nossa volta em Spa. Então é isso aí, moçada. Esse foi o nosso Truck Walk por Spa-Francorchamps.
Agora, você já viu o traçado ponto a ponto, fica ligado que na sequência tem um onboard completo da volta rápida, direto do cockpit. Se esse conteúdo aí te ajudou, então já deixa o like, comenta aí qual que é a curva que tu tem mais dificuldade aí, manda uma dica também para eu melhorar o meu tempo e também me diz qual carro ou pista que tu quer ver nos próximos episódios. E claro, se inscreve aqui no Sim Racing Hub BR para não perder os próximos vídeos da série Truck Walk. Todo domingo a gente destrincha a próxima pista do calendário do iRacing, ok? Então vamos lá, a gente se vê pelas pistas. Valeu!